Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara. E hoje nós vamos falar sobre produção textual. Iremos fazer a revisão da escrita do nosso relato pessoal. E a habilidade que iremos desenvolver nessa primeira aula de língua portuguesa de hoje será reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, com a ajuda do professor, colaboração dos colegas e com autonomia para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, de acordo com os conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, acentuação, pontuação, coesão, morfologia, morfossintaxe e regras básicas de concordância nominal e verbal. Para dar início à nossa aula, a gente começa sempre falando sobre o nosso projeto de fluência. O nosso projeto de fluência, hoje é o 4º dia, e no 4º dia nós fazemos a leitura cronometrada. É aquela leitura que você conta o tempo que você leva para fazer a leitura do texto total. É aquele último dia do nosso projeto de fluência. Então, depois que você assistir às aulas, você vai pegar o seu texto do projeto de fluência da semana, que é o texto O Caboclo e o Sol, e fazer a cronometragem do tempo que você leva para realizar esta leitura, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura do texto de fluência desta semana. O Caboclo e o Sol. Um fazendeiro e um caboclo apostaram quem veria em primeiro lugar o primeiro raio de sol nascente. Foram de madrugada para um lugar aberto na fazenda. O fazendeiro ficou de pé, olhando na direção que o sol nasce, à espera. O caboclo se sentou em uma pedra de costas para ele, olhando em direção oposta. O fazendeiro achou graça da burrice do outro. Então o caboclo grita: "Meu amo, o sol, o sol!" Curioso e espantado que o caboclo visse o sol nascer no poente, o fazendeiro se virou, e assim um brilho de sol clareava ao longe, vindo do nascente por sobre as nuvens amontoadas, as serras. Era o primeiro raio de sol, e o caboclo ganhou a aposta. Esse texto está disponível no site culturagenial.com e é um texto que contém contos populares brasileiros comentados. É o nosso texto do projeto de fluência dessa semana. Não esquece que hoje é dia de leitura cronometrada. E vamos continuar falando sobre leitura, mas antes da gente falar sobre leitura, eu quero te lembrar que hoje é dia de produção textual. E a nossa produção textual, a gente realizou, né? Começou a realizar há 2 semanas atrás, onde a gente fez o planejamento, fez a escrita e hoje é dia de revisar. Nossa produção textual foi feita sobre o gênero textual relato pessoal. Para que a gente lembre um pouquinho sobre esse gênero textual, nós vamos fazer a leitura de um texto do gênero e vamos revisar algumas das características desse gênero textual. Então, vamos fazer a leitura desse relato. Pancada de meter medo. Eu pedi, pedi, pedi tanto que um dia ela acabou deixando. Não foi fácil convencer mamãe de que se eu não matasse minha vontade de brincar na chuva, eu seria infeliz para o resto da vida, um adulto mal-humorado e sem sal. Ela pensou e talvez tenha imaginado que isso pudesse fazer sentido. Existe tanto adulto de cara amarrada por aí, nenhum deles deve ter brincado na chuva quando era pequeno. É claro que eu não queria me aventurar num daqueles chuviscos de nada. O meu sonho era um temporal caprichado, com trovão, relâmpago e aguaceiro. E eu lá de baixo. Então, esperei juntar bastante nuvem,
o tempo escurecer e o vento chegar para marcar com a turma. A gente resolveu dar uma volta no quarteirão para ficar mais emocionante, logo que a tempestade desabou. Só que a chuva ficou mais grossa do que nos nossos planos. E despencaram granizo, galho de árvore, pedaços de telha, saco plástico perdido, resto de rabiola de papagaio. A água estava gelada e batia cada pedra na cabeça. Que medo! Nem me lembre dos relâmpagos. Resultado, nem 5 minutos de chuva. Para casa, todo mundo, e gripados. Esse texto é de Pedro Antônio Oliveira, do livro Metade é Verdade, o Resto é Invenção. É um relato pessoal da sua infância, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre as características do gênero textual relato pessoal. Um relato pessoal, a gente viu que é um texto narrativo, ou seja, ele narra uma história. Se ele narra uma história, ele vai conter personagens, vai conter tempo, vai conter espaço, vai conter enredo, vai conter o narrador, que são os 5 elementos os 5 elementos da narração. Por relatar fatos da pessoalidade do autor, do narrador, ele vai relatar os fatos que foram vivenciados por ele, por quem está narrando. Ele também vai relatar os fatos que já aconteceram, porém ele pode proporcionar para o leitor expectativas quanto aos objetivos futuros do narrador, que também é personagem da história. Ele vai apresentar possivelmente uma descrição da situação, do cenário e dos personagens. Vocês observaram que nesse texto, Pancadas de Dar Medo, ele descreve como foi a chuva, ele descreve como era o cenário, o que aconteceu, por que a chuva causou medo nele e na galerinha que foi tomar banho na chuva com ele, certo? Então, essas são características do relato pessoal. E uma das principais, a principal, aliás, característica do relato pessoal é que ele é escrito em primeira pessoa. Por quê? Porque ele relata os fatos que são vividos pelo narrador. Observaram que o narrador, aqui nessa história, é ele conta a história dele com quem? Com os colegas que também foram banhar na chuva com ele. Então, essas são as características. Sabendo dessas características, nós vamos partir para a análise das etapas da produção textual. Quantas são mesmo? 4 etapas. Nós temos a etapa de planejamento, a etapa de escrita, a etapa de revisão e a etapa de reescrita. Lá no planejamento, a gente viu que a gente coleta informação a respeito do tema que nos é proposto para realizar a produção textual e organiza essas informações. A gente procura, pesquisa informações sobre a temática que nos é proposta. Em seguida, na etapa da escrita, o que é que nós fazemos? Na etapa da escrita, nós iremos escrever, organizar essas informações que nós coletamos no planejamento em formato de texto, fazendo a ligação entre as frases, entre os conceitos que nós encontramos. E aí a gente vai produzir o texto propriamente dito. Lá na etapa da revisão, que é o que nós vamos fazer hoje, a etapa de hoje é a revisão. O que é que nós vamos fazer nessa etapa? Na etapa da revisão, a gente vai reler o texto que nós escrevemos, nós vamos analisar se é preciso retirar alguma coisa ou se nós podemos acrescentar algo. Vamos corrigir palavras que nós possamos ter escrito errado. Quanto à acentuação, nós vamos verificar se está tudo acentuado corretamente, se os sinais de pontuação foram todos colocados, se há concordância verbal e nominal,
dentro do texto e vamos observar todos os aspectos relacionados à estrutura textual. Possui título, está respeitando a margem, os parágrafos estão organizados de forma correta. Tudo isso a gente tem que analisar. O uso de letras iniciais maiúsculas está sendo utilizado adequadamente. Todas essas coisas, né, relacionadas à estrutura textual, nós analisamos aqui nessa etapa, que é a etapa da revisão. Professor, e nós vamos fazer a revisão de que texto? Bom, nós vamos fazer a revisão do texto que nós produzimos na aula anterior. E cadê esse texto, professora? Ele está aqui. Vamos fazer primeiro a releitura desse texto que nós produzimos e vamos trabalhar nele por etapas. Nós não vamos trabalhar nele completamente. Para que a gente faça uma análise melhor, a gente vai dividir ele em partes que a gente pode estar analisando mais precisamente, certo? Então vamos fazer aqui a leitura. Desde o ano passado, estamos com as aulas presenciais suspensas. Desde junho de 2020, estamos tendo aulas no formato remoto. No formato remoto, as aulas acontecem de maneira virtual e permite a interação do aluno com o professor. Isso está acontecendo por causa da pandemia. Eu acompanho as aulas online pela televisão, pelo grupo de WhatsApp e pela plataforma. Pela plataforma, consigo ter acesso às atividades. Também posto na plataforma as atividades que já respondi. Na minha escola, posso pegar a cópia das atividades para responder. Às vezes, é complicado assistir aula remota. A televisão não sintoniza, a plataforma não funciona direito no celular. Às vezes o problema é a falta de internet. Por isso eu prefiro aula presencial. Assim, não tinha nenhum problema. Pronto, fizemos a releitura do nosso texto. Agora nós vamos analisar essa primeira parte aqui, os 3 primeiros parágrafos, certo? Vamos colocar eles aqui para que a gente analise melhor. Vamos fazer aqui a leitura desse primeiro parágrafo. Vocês observaram que eu coloquei aqui separadinho, cada parágrafo separadinho, para que a gente analise parágrafo a parágrafo, para não ter problema, tá bom? Então, quando vocês forem fazer uma revisão da escrita dos textos de vocês, vocês devem fazer da mesma maneira, analisem parágrafo a parágrafo. Então, vamos reler aqui o primeiro parágrafo. Desde o ano passado, estamos com as aulas presenciais suspensas. Desde junho de 2020, estamos tendo aulas no formato remoto. Pronto. No segundo parágrafo. No formato remoto, as aulas acontecem de maneira virtual e permitem a interação do aluno com o professor. Vocês observaram que aqui, nesse segundo parágrafo, eu estou explicando o que é formato remoto, que está sendo falado aqui no primeiro parágrafo. Olha só, formato remoto, aqui no segundo parágrafo eu estou apenas explicando o que é o formato remoto. Então, eu estou continuando um assunto lá do primeiro parágrafo. Eu posso, então, colocar esse segundo parágrafo, organizar essas informações num só parágrafo, ok? Por quê? Porque está tratando do mesmo assunto. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Desde junho de 2020, estamos tendo aulas no formato remoto. E o que é o formato remoto? As aulas acontecem de maneira virtual e permite a interação do aluno com o professor. Estamos tendo aulas no formato remoto, ou seja,
As aulas acontecem, a gente vai tirar essa aqui, ó, no formato remoto, porque já está sendo, essa palavra no formato remoto já está sendo utilizada aqui em cima. Então, a gente não precisa utilizar novamente, a gente retira, é uma expressão desnecessária. No formato remoto, ou seja, as aulas acontecem de maneira virtual e permite a interação do aluno com o professor. O que permite a interação do aluno com o professor? As aulas. E as aulas é singular ou plural? Plural. Então, se é plural, as aulas não é permite, é permitem. Permitem. Então, a gente tem que fazer uma adaptação. A gente tem que colocar a concordância verbal. Então, ficaria: desde junho de 2020, estamos tendo aulas no formato remoto, ou seja, as aulas acontecem de maneira virtual e permitem a interação do aluno com o professor. Isso está acontecendo por causa da pandemia. Isso que está acontecendo por causa da pandemia? As aulas no formato remoto. Se isso está acontecendo por causa da pandemia, isso que está acontecendo por causa da pandemia são as aulas no formato remoto, essa informação ela está o quê? Concluindo a informação que foi passada anteriormente. Então, ela não é parágrafo também. E ela vai ser colocada logo depois dessa informação aqui anterior, que diz que permite a interação do aluno com o professor. Então, não vamos colocar isso está acontecendo por causa da pandemia como parágrafo. A gente vai colocar seguindo após a palavra professor. Ok? Terminamos aqui, vamos para os dois parágrafos seguintes. Esses dois aqui. Vamos analisar esses dois parágrafos e fazer as correções que forem necessárias. Vamos colocar ele aqui do lado para ficar melhor. Eu acompanho as aulas online pela televisão, pelo grupo de WhatsApp e pela plataforma. Eu acompanho as aulas online pela televisão. Vocês observaram que aqui temos pelo com P maiúsculo? Esse P maiúsculo, ele é necessário? Não. Em que situação eu uso letra inicial maiúscula? No início de frases e em nomes próprios. Início de frases e em nomes próprios. Então, eu vou colocar o P minúsculo. Eu acompanho as aulas online pela televisão, pelo grupo de WhatsApp e pela plataforma. A plataforma, observem que aqui no segundo parágrafo a gente continua falando também da plataforma. Pela plataforma consigo ter acesso às atividades. Então eu posso continuar essa informação no mesmo parágrafo. Através da plataforma consigo ter acesso às atividades e também postar as atividades que já respondi. Então, posso colocar as atividades já respondidas, as atividades respondidas, para não ficar muito extenso. Coloco aqui, e postar as atividades respondidas, cortando informações desnecessárias. Vamos voltar aqui para vocês verem. Através da plataforma, consigo ter acesso às atividades e postar as atividades respondidas, é como vai ficar. Então, através da plataforma, consigo ter acesso às atividades. Também posto na plataforma as atividades que já respondi. Ficou uma informação muito extensa que não há necessidade de colocar. A gente pode tirar esse também, a repetição da palavra plataforma aqui, que a gente já coloca pela terceira vez, então não há necessidade. A gente corta. Então, através da plataforma, consigo ter acesso às atividades, a gente tira o ponto final que fica aqui depois da atividade
e acrescenta o i, o ezinho aqui, e postar as atividades respondidas. Pronto, cortamos informações desnecessárias, certo? Na minha escola, posso pegar a cópia das atividades para responder. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida aí? A palavra cópia, do jeito que está escrito aí, está copia, porque está faltando a acentuação. Nós precisamos colocar o acento onde? Na letrinha O. Cópia. Na minha escola, posso pegar a cópia das atividades para responder. Ok, concluímos aqui. Então, a leitura, né, fazendo a leitura de como vai ficar esses dois parágrafos, eles passarão a ficar assim. Eu acompanho as aulas online pela televisão, pelo grupo de WhatsApp e pela plataforma. Através da plataforma, consigo ter acesso às atividades e postar as atividades respondidas. Na minha escola, posso pegar a cópia das atividades para responder. Pronto. Agora seguimos aqui para o último parágrafo. No último parágrafo, a gente vai verificar aqui também se precisa fazer alguma alteração ou adaptação, né? Modificação para poder ficar melhor. Às vezes é complicado assistir aula remota. A televisão não sintoniza, a plataforma não funciona direito no celular. Nós podemos alterar essa vírgula aqui, ó. A gente pode colocar: a televisão não sintoniza ou a plataforma não funciona direito no celular, para dizer que ou acontece uma coisa ou outra, tá certo? E também para não colocar só a vírgula, né? Às vezes o problema é a falta de internet. Por isso eu prefiro aula presencial. Assim não tinha problema. Não tinha problema. Qual é o problema? O problema que foi relatado. Foi só um problema que foi relatado? Não. Não foi só um problema que foi relatado, foram vários, então não tinham todos esses problemas. Então a gente pode fazer essa alteração. São todos os problemas que foram relatados, que é a questão da plataforma não funcionar direito no celular, a questão da televisão não sintonizar direito, a falta da internet que também vai interferir no acesso às aulas. Então, se as aulas fossem presenciais, não haveria problemas como esses para serem enfrentados pelos alunos que estão atualmente na aula remota, certo? Então, fizemos aqui a correção, a revisão do nosso texto que foi escrito na aula anterior. Professor, e agora nós vamos fazer a reescrita? A reescrita é mais uma etapa da produção textual e nós vamos deixar essa reescrita para a próxima aula. Por hoje, nós concluímos a nossa aula, né, de produção textual. E antes da gente concluir a nossa aula, eu quero lembrar que a gente não colocou o quê? O título do nosso texto. Eu vou lembrar para vocês sobre o que o nosso texto fala. O nosso texto ele vai falar sobre as aulas remotas, sobre o processo de adaptação, né, que a gente teve que ter nesse período de pandemia. Então, a gente pode utilizar como temática para esse texto algo que sugira as aulas remotas no período de pandemia. Então, vamos colocar as aulas durante a pandemia. Podemos utilizar isso como essa frase, né? Esse título para o nosso texto, ok? Agora sim, nós podemos encerrar a nossa aula de hoje. Temos o título
temos todas as correções. Quando a gente for fazer a reescrita, nós vamos organizar o texto na estrutura correta, parágrafo, obedecendo as margens, certo? Tudo direitinho e fazendo todas as modificações e alterações que nós conseguimos corrigir na aula de hoje. Então, crianças, por hoje, por essa primeira aula de produção é só. Eu agradeço muito pela sua presença. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante, entendido como é que funciona esse processo de revisão de escrita da produção textual e aguardo você daqui a pouquinho na nossa segunda aula de hoje. Um beijo!